É impressionante como observamos e vemos muitos cristãos que se comportam de uma maneira hostil diante do sofrimento de membros de suas comunidades evangélicas. O que observamos hoje é que muitos, diante do sofrimento de um irmão ou de uma família, eles já têm os jargões prontos, já têm a sua análise concreta, a explicação e o resumo do que está acontecendo. Eles trazem jargões preparados provenientes de uma cultura do anti-intelectualismo e de uma ignorância sobre a palavra de Deus e dizem: Deus está provando, Deus está pondo a mão, está pagando o que fez. Essa postura revela muito mais sobre a pobreza espiritual de quem julga do que sobre a suposta culpa de quem sofre. Psicologicamente, essa atitude funciona como um mecanismo de defesa. Se eu acredito que o outro sofre porque ele supostamente errou, então eu me sinto protegido, como se a vida fosse uma equação moral previsível. Olha ao que ponto chegamos. Porém, o mundo é muito mais profundo e o mal é muito mais complexo do que isso daí. Teologicamente, isso é uma inversão perversa do Evangelho, tendo o bem como uma recompensa e o mal como uma punição. É a teologia da barganha, da meritocracia espiritual, e nada mais é do que a lógica de Jó, né? Não a lógica de Cristo. Então, basta olhar para o próprio Jó. O que ele fez para sofrer o que sofreu? Seus amigos, tal como muitos hoje, tentaram de diversas maneiras e formas interpretar a vida dele, de ter um diagnóstico da tragédia que estava ocorrendo como resultado de um pecado oculto, e Deus os repreendeu por isso. Filosoficamente, isso denuncia um cristianismo sem amor, sem misericórdia, sem compreensão do que é graça, sem a transcendência. Kierkegaard, um filósofo cristão, dizia que a verdadeira fé caminha pela incerteza e não pela arrogância de querer explicar tudo, querer respostas para tudo. E quando alguém encontra no sofrimento do seu irmão, do próximo, uma oportunidade de superioridade moral, ele está praticando a idolatria de si mesmo, está rebaixando ao nível, inferiorizando o seu irmão e elevando a si, ainda aqueles que têm um surto de espiritualidade ressentida e declaram para os seus irmãos: eu vou entregar na mão de Deus, como se a ira divina estivesse a favor das suas frustrações pessoais e discórdia e desentendimento. Isso não é uma atitude cristã, isso é uma atitude de um feiticeiro, não é intercessão, é feitiçaria travestida de espiritualidade. Quando algo ruim acontece ao nosso irmão, e alguém ainda ter a capacidade de se gabar e dizendo: eu avisei, a tragédia do outro vira um troféu para a própria vaidade religiosa, isso não é cristianismo, nunca foi, nunca será. Isso é algo psicologicamente perverso, espiritualmente doentio. Isso é um comportamento de um falso cristianismo, de falsos profetas, que a palavra já nos denuncia, e eles se parecem mais como bodes. É um comportamento de bode distanciando de um comportamento de ovelha. É a teologia da vingança, não da cruz e da misericórdia, é a atitude do ímpio e não de um discípulo de Cristo. Cristo jamais usou a dor do próximo como argumento para a sua própria glória pessoal, muito menos transformou o sofrimento em espetáculo moral. O Evangelho nos convoca a chorar com os que choram, não a comemorar a queda do nosso irmão na fé. E o mais sério de tudo isso que ocorre é o que percebemos: Cristo um dia dirá aos que ostentam uma espiritualidade fútil e sem misericórdia: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Porque conhecer Cristo é ter o coração ferido, marcado pela dor do outro, pela empatia, não inflado pela queda do teu irmão como se fosse um troféu nas tuas mãos. Pense nisso. Forte abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima.